Olá, buenas tardes, como está todos vós outros, meus seguidores do canal Deus é Vida, Jesus Vida Eterna, das Três Maria, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, bendiciones. Ayer eu entrei, já tenho vídeo aí em Face, Instagram, YouTube, para o que queira escutar sobre a notícia do Papa. Hoje vamos falar sobre a vida e sobre o caminho que cada um tem o seu, né? E me gostou muito quando o Papa disse em vida que ele estava indo para o paraíso. É muito bonito estar ali em paz, tá? Vamos primeiro começar com uma palavrinha que se diz assim. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Apesar de tudo nesta vida, o único certo o único certo desta vida é que morrer e volver a vida eterna àqueles que nele crê. Jesus disse que aquele que crê em mim, vida eterna terá. Não? E está na televisão falando sobre um homem muito humilde, está aí no corpo dele presente. Então, vós outros sabeis que o Papa é a casa de Pedro na terra, a casa de Deus na terra, e que Pedro foi o apóstolo que Deus disse: Pedro, tu me ama? E ele mirou a ele, sim. E Jesus disse de novo: Pedro, tu me ama? E disse, sim. Jesus. E de novo perguntou: Pedro, tu me ama? E ele já um pouco sem entender, né? É claro, aonde você for, irei contigo. E disse ele, algo assim disse. E disse ele, Jesus: apacenta minhas ovelhas, que é a cabeça da Igreja Católica, né? Então, coincidiu que aqui Pedro significa pedra, forte, dura. E abri aqui em La Roca de Oreb. La Roca também é pedra, em espanhol, né? Coincidiu que abri aqui, então, a palavra se lê em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A ver o que nos diz. 17. Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Depois de terminar Gênesis, vem Êxodo, não? Noventa e sete página na ponta do livro da Bíblia, Êxodo, que arriba, sempre com ela, amém, sua palavra, Senhor. E 17, não? Tem aqui Palestina, do Antigo Testamento, Mar Mediterrâneo, né? Onde está? Não sei se, seguramente, não sei se todas as Bíblias têm esse. Marcha através do deserto, o Êxodo, marchar. Quando a gente se vai. A gente vê agora na tele, nos Estados Unidos, muitas pessoas, americanos, toda essa gente, latino, andando. Então, se chama isso de mover-se,
em massa, plural. Nesse caso, o êxodo é quando eles se marcham do Egito, não? Para sair do acosso, vou dizer assim, não? Das garras de Faraó. É quando ele abre o mar. Jesus, para eles passarem para a terra prometida. Moisés na frente. Então, a ver que nos diz Jesus aqui, eu estou um pouco ainda afetada. Noto ahora ao hablar, ¿no? Os ojos que me... Vamos ver o que nos diz aqui o 17 em escutar. A palavra se abre em nome de Jesus, do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 17, La Roca, versículo 1. La comunidade de los israelitas partiu do deserto de Sin por etapas, segundo lhes ordenava o Senhor, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. E o povo se querelou, ele é pelear, não, reclamou contra Moisés, dizendo: dá-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que os querelhais comigo? Moisés disse ao povo que saiu com ele, que atravessou o mar e chegou do outro lado, não havia água. Não, assim somos nós outros. Deus habla, mas a gente não entende. Meia hora depois já estamos ali replicando aquilo que o Senhor falou, entrou por aqui, saiu por aqui, estamos voltando a perguntar o porquê. Então, este povo em que Jesus salva, que abre o mar vermelho, mar rojo em espanhol, né? Sale, quando chega do outro lado, cerra o mar, mata todos os soldados do faraó, que o faraó não entrou. Pero, logo depois, claro, estavam cansados de andar. E foi uma luta que vamos ler antes, quando volvemos a ler Gênesis. Chegaremos aqui, mas eu, como já li, não? Então, se me recordo, assim, anos eu leí, me recordo, né? Há muitas coisas que me vêm fácil na mente, e outras tenho que puxar mais do disco duro. E este mesmo povo que Jesus acaba de salvar, já ser um milagre grandíssimo, abre o mar. Quando eles chegam do outro lado, eles passam, os israelitas, com Moisés na frente. Chega do outro lado, cerra o mar volve a seu curso normal. Morreu muito de soldados dos faraós. Quando acaba de chegar do outro lado, estão cansados de andar, né? E nisto, você crê que logo depois estavam reclamando com Moisés. Como se abrir o mar todo dia para as pessoas passarem, né? Estavam pedindo água a Moisés. Normal, eles estavam cansados, né? Então, continuemos. Onde o povo não encontrou água para beber, quando chegou do outro lado, quando foram andando, não? Chegaram ao outro lado do Mar Rojo, estão salvos. E o povo, versículo 2. E o povo se querelhou contra Moisés. E entrou um pouco em discussão com Moisés. Querela. Dizendo: dai-nos água, dê água para nós, para beber. E Moisés lhe disse: por que os peleais comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Pero o povo sedento seguia murmurando. Em português se entende, né? Murmurando. Entre eles. Contra Moisés. O que não haja falta traduzir, não hace falta. Murmurando. Murmurando se entende, né? Estão falando entre eles. Em barrim. Contra Moisés, dizendo. Por que nos has sacado de Egito, para hacer-nos morrer de sede a nós outros, a nossos filhos e a nossos ganados?
Moisés chamou ao Senhor: que harei com este povo? Que harei com esta gente, com esse povo? Que harei com este povo, falando com o Senhor? Que harei com este povo, esta gente, povo, com esta gente? Um pouco mais e me apedreiam. Diz Moisés ao Senhor, um pouco mais e lhe apedreiam. Eu estou preparando algo para vós outros? Não, algo muito bom, que é mando de Deus. Estou, assim, né? Querendo fazer isto. Não. Aí as coisas de Deus a gente tem que andar com cuidado, porque a gente é assim, de toda a vida, este é do ser humano, né? Então, assim, por isso, nessas alturas da vida, temos que buscar as coisas bem, que foi muito tempo pensando, né? Muito tempo, vou ler aqui, eu estou anotando as palavras que traduz. Povo, que povo aqui também pode ser puto, tá? Do mar. O povo, povo, gente. A gente gosta de dizer muito gente em português. Povo, gente, o meu povo. Povo espanhol. Então, sim, por que nos has sacado de Egito para hacermos morrer de sede a nós outros, a nossos filhos e a nossos ganhados, os seus animais? Ganados, gado. E eu resolvi pôr no papel para que vós outros podam, que dispongam um papelzinho para a palavra já ir entrando, né? Ganados em espanhol, gado, boi, boiadas, animais em português. Que harei com este povo? Um pouco mais lhe apedreiam. Moisés diz, um pouco mais lhe jogam pedra, Senhor. E a razão de Deus, vou barrar aqui um pouco a tela. A razão de Deus de Jesus barrar, estamos em dia de Páscoa, né? Jesus barrar é exatamente por o povo que está aí, sofrendo com Faraó, não, escravizados. Outra coisa, a gente pensa que escravo só foi os negros, não. Daquela havia de tudo. Havia pessoas claras, morenitas, claro. Como lá no Brasil levaram muitos pessoas de África, incluso pessoas real, porque já tinha ali os realeza, eles entraram, né? O homem entrou. O ser humano entrou com armas, não? E levaram a trabalhar onde havia sítios que necessitavam de pessoas, que eram dos escravos. Chamavam escravos porque não pagavam, não davam soldo, né? Criou, supongo, que vós outros, que estão em Latinoamérica, que estão em América e Brasil, estudamos isto, né? Que era sistema de governo. Então, como não havia um sistema de governo, na verdade não havia um sistema de governo, como hoje aí, primeira democracia do mundo, que é Estados Unidos, né? Parece mentira. Daquela não havia um sistema de governo, havia a força do ombro sobre o ombro, né? Então, se não eram só pessoas de cor que eram negros, era todo aquele que eles encontravam ali, que o que tem muito em África é pessoas de cor, né? Pessoas negras, né? Morenitos, como queiram dizer, e também pessoas brancas, tá? Estavam ali, eram súditos, e tinham que fazer o que eles queriam, que não ia a família do faraó, nem seu filho, não? Então, essas pessoas que construíram momento de cultura, ora, que construíram, recordar um pouco, né? Cultura antiga, as pirâmides, Antigo Egito, tá? Seus palácios e tudo eram pedras, carregadas em ombro.
gente maiores, nem do que fora. E o que não podia ser, eles pegavam, não? E caía e morria, qualquer fora, como puder, e tinha que ir levando, pessoas maiores, incluso. Tinha que ir levando essas pedras para construir as pirâmides, os palácios, toda a construção daquela. O homem sempre foi muito inteligente, falando de inteligência, né? Porque quem vê as construções que fizeram o homem sem máquinas, havia palos, eles tinham a ideia de pôr estruturas em palos, tudo, não? Pero não tinha as maquinárias que há hoje. Então, se hoje aquela estrutura no Antigo Egito, o homem levava na espalda. Espalda. Eu dizia sempre espalda, não sei. Espalda, minha mãe, sim, nas costas, tá? Foi o homem que construiu. Tu quando vê aquela estrutura, daquelas películas, aquelas pedras, esses homens levaram na espalda. O problema não é que eles levaram na espalda, é que não havia um sentido comum de humanidade. Todos eram animais que estavam à mercê de los faraós, não? Então, era um homem. Tu não vê animais assim, naquela época. O animal era um homem. E se não podia ser, então a escravidão não foi que surgiu em América. A escravidão sempre houve, tá? E não só o homem de cor escura. O homem não nasce escravo. O ser humano não é escravo de ninguém. Somos filhos de Deus e excelência. Não. Então, com algum sistema de governo, que era os súditos, e os palácios, e os faraós daquela, e vamos falar de imperadores, tudo isso. Então, se a maioria eram os súditos, não trabalhavam, e muitos não tinham soldo. Comiam, repartiam comida. Na parte de películas antigas, tá? As grandes películas de época, em que eles guardavam, o homem trabalhava, guardava harina, trigo, essas coisas, tinha como uma casa, metiam ali dentro tudo o que eles faziam e depois o povo ia buscar. Até que surgiu o dinheiro, na época de Jesus surgiu o dinheiro, e aí Jesus disse, se acabou aqui. Tá? Estão mercadeando, não podia nem entrar no Sanedrim, no palácio de Deus, na casa de Deus, tem um nome que dá, não me lembro a hora, tampouco estou muito preocupada com isso, porque é demasiada informação, tá? Quando eu recordar, direi, não? E eu leio isso todos os dias, quase todos os dias. E eu me informo. Então, as igrejas, não? Que hablando de nossos tempos, as igrejas que oravam. E Jesus se revoltou com isto e maldijo o dinheiro. Então, quando tu ajuda uma igreja, a uma pessoa, principalmente as igrejas, as pessoas que dão a palavra, pastores, a gente, é para ajudar. Por quê? Para bendizer o dinheiro e não te faltar. Porque o dinheiro foi maldito por Deus, por Jesus. Tá? Vamos explicando mais na frente, que ele explica que tudo isso não é invenção do homem, não, viu? É um mandato de Deus. Então, como eu me parei para explicar isso, porque parece que, não, do contrário, eram gente de color poderosas, tá? Os grandes faraões e faraonas, tá? A gente morenas, entende? Mulatas, elas usavam muitas tranças, porque até a Cleópatra, quem queria
os ungüentos de beleza, a mulher usava missando tudo no pelo, porque eram pelos nossos, né? Era forte e higieno. Então, solía hacer tranças assim, não? Esta Cleópatra, quando empieza a usar ungüentos, leites de rosa, que aqui temos em Brasil, gostosíssimo, me encanta. E tudo aquelas miçangas, aí transíteis e peluca, e colores, não? E as faraonas, não? Usavam. Porque tinha uma faraona, Nefertiti, não sei se foi Nefertiti, que andava com aquelas pinturas azuis, muito bonita, me encanta. Quando eles vão encontrar um azul como aquele, eu quero comer. E então, era muito rico. Era mais que hoje um dos primeiros países do mundo mais rico, não? Então, foi o mundo antigo com os negros, tá? Eram gente poderosa, de dinheiro. Então, eles não diziam, vem aqui tu, negro. Eu falava, não. Tu era escravo e vendia e já está. Negro ou branco, né? E era um sistema que eles haciam, os poderosos, e tinham que trabalhar a agricultura, suas terras, não? Os feudales traziam pessoas para trabalhar. E como não havia dinheiro, nada disso, pagamento, então dava morada, comida e tudo isso, né? O problema é que ainda por cima não tinham compaixão de que se estavam enfermos, se não podiam. Para quem não sabe o sistema, como está montado hoje, com seus direitos, e do homem, que foi muita luta e democracia, tá? Como está o sistema hoje, houve uma luta muito grande do homem para conseguir uma vida como temos hoje, tá? Então, passou vários sistemas, não? E até chegar ao sistema de democracia hoje. Então, continuando, no capítulo, que harei com este 4, Moisés chamou ao Senhor, no versículo 4, número pequenito, Moisés chamou ao Senhor e disse, que harei com este povo? Que harei com este povo, Senhor? Um pouco mais lhe apedreiam, está escrito, me apedreiam. E o Senhor disse a Moisés, disse, rota, D-I-R-O, viu? A Moisés, disse, hablou, disse, o Senhor hablou a Moisés. Em espanhol, hablou, disse, falou, português. O Senhor falou a Moisés, o Senhor disse a Moisés, Senhor é Jesus, né? Não, nesta época, na verdade, era o Padre, né? Jesus não tinha vindo a uma terra, é Antigo Testamento, pelo menos como filho, filho de Deus. Passa adelante, e o Senhor disse a Moisés, passa adelante do povo, toma contigo alguns ancianos de Israel, leva em la mano o bastão, com el que golpear-te o Nilo, e vete. Volvendo, entendeu o que eu digo? Moisés, do capítulo 4. Vamos ao 5. O Senhor, em português, disse a Moisés, passa delante, vá na frente, adelante, frente, do povo, do povo, pueblo. Toma contigo, corre, pega, que em português é muito interessante. Pegar aqui é pegar, dá-lhe, ele pegou. No Brasil, pega isso aí, corre isso aí, entendeu? Pega, não?
Diz o Senhor, leva em la mano, passa na frente do povo, toma contigo alguns ancianos, pessoas maiores. Viejo, aqui se diz anciano. Dizer viejo não está bem visto. Viejo, a gente habla de broma em Brasil, em Salvador. Em vieja, vecchio em italiano, vecchio. Em vieja, eu te gostava de chamar minha avó, meu tio Antônio, vieja, minha velhinha, mãe. Não? E aqui se diz ancianos, que era considerada pessoas sábias também. De Israel. Leva em la mano o bastão. O bastão. Leva na mano o bastão. Com ele que golpeaste, pegaste, golpeaste, bateste, pegar, bater, tá? Está batendo também na palavra. Não sei quem bateu e não sei quem bateu, golpeou, pegou, não sei quem. Entende? O bastão que golpeaste, pegaste, deste, o Nilo, o rio Nilo, e vete e vá. Vete. Ou marcha-te. Vai-se. Vete. E marcha-te. Há outras palavras que também dizem mais, mas agora me vem marchar, que aqui também se entende. Vai-se também. Se vaia, português. Corre o bastão, pega o bastão e vai assim. Se vá. Eu estarei delante na frente de ti, você e tu. Eu estarei delante de tu. Quem tem na Bíblia aí, ele corre melhor, viu? Eu estarei delante de ti. Tu. Eu estarei na frente, delante, frente. Delante, frente. De ti. Ti, tu. Primeira pessoa, né? Tu. A gente diz, aqui não se diz tu, tampouco tu, a gente diz em Brasil você. Né? Usamos você. Se diz ti. Ou tu. Ali em la roca do Horebe, tu golpearás na roca. Golpearás la roca. Na, lá, no, lo, que manará água. Um dos primeiros milagres. Né? O Senhor diz a Moisés, o povo estava reclamando que tinha sede, tu traz ele para aqui para ter sede, isso, tinha hambre, não sei o quê, tá? E eles estavam lá gritando a Deus, pedindo ajuda, né? Que chegou, se diz aqui, chegou o grito do povo sofrendo na mão dos faraós, com aquelas construções impossíveis de ser solo com Deus mesmo, e foi feito. Tá? Fala nisso, vamos falar. Eu vi um disco voador, tá? Antes de terminar, me fiava disso que eu falei, que vai falar sobre isso. Então, tu golpearás na roca, diz o Senhor. Tu baterás na roca, golpear, na roca, que emanará água, e o povo beberá. O Senhor não disse, não, Moisés, essa gente, por favor, que gente, mas que não sabe o que quer, está ajudando ele, mira como faz. Isso não é coisa de Deus. Deus é de excelência. Ele entende a nós outros. Não digo, claro, Moisés terá sede, água, não deu explicação. Disse, atuou. Que é o que me gusta, que tu atue. E não, às vezes eu fico nervosa com uma filha minha que ela quer saber, e não sei o que, de menina, já digo, a hora, tá,
Hay que fazer, acontecer, atuar, não ficar aí remoendo, não. Nunca me gostou de estar remoendo no assunto. Pode ser que alguma vez faça, mas não é meu feitio. Hay que agir, atuar. Às vezes pode até demorar. Eu disse a vós outros que isso é coisa de Deus. Como eu aprendi, como eu quero ensinar a vós outros, que eu vou ensinar a vós outros como escutar a Deus. Porque eu tive que apanhar para escutar a Deus. Eu caí em cilada também, por não escutar a Deus. E isso que eu sempre fui uma menina de Deus. Mas a juventude é assim, burra. Às vezes eu perguntei, praticamente eu não passei pela adolescência. Eu fui uma menina adulta, como minha neta. Minha neta é muito adulta. Deus meu. Às vezes até preocupa do adulta que é, da menina de 3 anos, tá? O ninho é inteligente, mas está passando por a fase essa dos 13 anos, da adolescência, que todos passam. E é meio tipo baiano, sabe? E a ninha é espavilhada, inteligente, com a capacidade. Sofia significa sabedoria, sapiência. E um ponto a mais, se diz aqui a danada. Então, eu estarei delante de ti, ali em la roca de Horebe, tu golpearás la roca, que manará água, e o povo beberá. Assim lo hizo Moisés, em presença de los ancianos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá. Quando você for, ou nós outros fomos, que tudo isso é a programação que temos, para ir ali a Israel, se Deus quer, já veremos como você que está aí, que está se inscrevendo, o Senhor está movendo, tá? Apesar de que muitos se cambiaram o nome de sítios, viu? Em Israel. Então, Deus está falando tudo como tem que ser, tem que apontar tudo, né? Tudo nesse momento. Aquela pessoa que está inscrito terá vantagens primeiríssimas, não? E já, quanto antes, melhor. Falar nisso, Michelle, Graça, que estava a Jé aí, Cris, minha amiga amada, Cristina, oh meu Deus, Neves, Elzinha, Neves, essa menina que também está sempre aí, Ludmila, na procissão, graças aos outros, hein? Se inscrevam, que vai ter coisas boas, o Senhor está movendo esse movimento que essa ninha está chamada a ser, uma nova era, e junto com o novo Papa, hein? Olha aqui, Edito, vai haver a semana que vem, espera já, essas meninas. Primeiro, um pé atrás do outro. Melhor semana que vem. E eu não imaginava que seria primeiro lugar o Papa. Nova era. A ver como vem o novo Papa, né? Só estou seguro que aqui tem uma ninha católica, apostólica, romana, que nova era. Ei, vocês mulheres aí. Escreva de like. Porque o Senhor está pensando em muitas coisas boas, tá? Para esta mulher que está passando a palavra e também vós outros seguidores, tá? Creia. Bueno, solo bom, solo ouro. Com Deus Padre, Jesus e Maria, a Sagrada Família. Me dá gana de chorar. Já sei tudo aqui, eu tenho... Sim, pero o Senhor disse, tranquila. E vai a que maravilha, já com o novo Papa. Eu hablé de nova era. Agora, isto é assim. Tá? Já não dá mais para segurar. Explode coração. E vou necessitar de todos os outros também que estejam aí. Porque também vai ser só bendição a vós outros. Espero que alguns de vós outros tenham recebido. A semana passada, o Senhor anunciou bendição. Eu recebi, espero que você também tenha recebido. Tá? Solo tem que comentar, poner nome, tá? E poner nome com apelido. Sabe por quê? Primeiro apelido. Porque quando começar as coisas que Deus quer ser em prol para vós outros, temos que saber, principalmente os que já estão aí.
porque vai ter muito chamado, aquele que queira, e muitas bendições, tá? E Deus sabe o que tu necessita. Deus já está movendo tudo. Deus trabalha em silêncio. Eu estou tão feliz, que eu não sei por que eu já não me atrevi antes. Porque tudo chega em sua hora. Ele acaba de passar essa mensagem. Tudo chega em sua hora. E tem que sequência novo, Papa. A ver que vem. Só a hora é hora e nova era. Ó, andar para frente. Século XXI, viu? Mas sempre com Deus. Deus entende tudo. É o que estou falando aqui, né? Assim Luís, o Moisés, em presença de luz ancianos de luz maiores, não? Ancianos, na igreja de luz mormônios, são pessoas consideradas adultas, pode ser jovens, né? Pessoas adultas com responsabilidade, que estão aí, também se chamam ancianos, como chefias, entende? E haverão alguns ancianos aí também, entre vós outros, tá? Pero necessitamos acompanhamento disso. Eu hoje estava vendo as orações na televisão, Jaciara Costa, Leidecker, ou Jaciara Costa entra em outubro, que eu vou numerar, que há pessoas que impediu para vê-lo primeiro já, não perder ele a primeira, que saiu, tá? Já tenho uns 20 aí, entendeu? Para poder, aquele que está comprando a hora, a Bíblia, as pessoas que queiram ser parte dessa nova era, tá? Deus é vida, Jesus vida eterna, as Três Marias, mulheres, aí ó, força na cabeça. Vocês não sabem o que vem para nós outros. Homens de Deus, chavalos. Só vou te dizer, eu disse, aquele que crê em mim, vida eterna terá. E nenhum ninho mais com fome. Nenhum ninho mais. Essa nova juventude que está chegando, no século XXI. Só um pouquinho assim, ó, do que Jesus quer. Temos que mover tudo isso. Mas é Ele dirigindo, viu? Eu não sabia que o Papa ia morrer essa semana, porque do contrário, o Senhor deu vida a ele. Já hablarei o que passou com o Papa. Aquele lugar, o nome de Massá e Meriba. Prova e querela. Por la querela de los israelitas. E porque puseram a prova ao Senhor, dizendo, está o Senhor em meio de nós outros ou não? Chegaram a dudar. Vamos nervosa. Mas isso é assim mesmo, viu? E pongo nervosa quando põe em dúvida Deus. Assim somos nós. Santo Tomé, o outro também. Alguns apóstolos que tiveram... Viu e não creio. Quem viu na semana passada o que eu falei aqui na Bíblia, que Jesus, no outro dia que ressuscitou, encontrou 2 jovens falando cerca do templo, antigo dizia templo. Então, Jesus pensou, ressuscitado, encontrou eles no caminho, eles estavam falando. E ele se aproximou deles e disse, que hablas? Não pode me pôr nervosa. E me pode essa coisa de Deus. O homem, a história do homem com Deus. Porque sempre tive a certeza. Sempre tive a certeza de Deus. Aí Jesus empieza a andar com eles e falar. Um dia ele se ressuscitou. Calado. A ver se Luís reconhecia. Ele nos saudou e disse, bom dia. Que hablas?
Você viu o que passou? Que o corpo do Jesus foi crucificado, não encontraram. Estava a comidinha no pulo, não? Comidinha na conversa, a fofoca do pulo. Não encontraram Jesus falando com ele, assim, não sei o que. Eles falando com Jesus, e Jesus se deu conta que eles não lhe reconheceram. Hablavam que não encontraram o seu corpo. E estava Jesus aí, nesse momento, falando com eles vivo, ressuscitado. Andando, tete a tete com ele do lado. Muito interessante que é a Bíblia. Jesus se dá conta que eles não o reconhecem. E de bueno, mais vê, vamos dizer como antigamente disse, mais vê, até mais vê. E foi andando. Aí os dois, perdona, porque a garganta já estou melhor do catarro, mas tem um restinho que tem que sair. Tem que sair todo. Nada de guardar, isso são catarros viejos que queda por aí no corpo. Eu isso um jarabe que tomei, meu filho, ufa. Eu fui ao médico, também, como eu digo, é bom. Eu tomei, soltou, porque foi muito catarro que tem aí dentro. Depois vamos falar do papá. Então, e de repente, quando Jesus começou a andar, um não disse pro outro. Já bem na outra, anterior, antes de lá outra, anterior, palavra, vídeo. E dijo, tu quando estava falando com ele, não sentiste algo assim dentro? Falou um com outro amigo. Outro amigo disse, sim, você também notou? Sim, senti algo dentro de mim, como quem falava algo dentro de mim. E miraram um para o outro. Sentiram a presença de Jesus. Jesus disse, os meus me conhecem. Alguns não demora mais. Entendeu? Seja tu, um dos dois. E quando escuta uma palavra como essa, sabe que há Deus. Que Deus está nesse lugar e nesta palavra. Tá? Estes erros, olha, outro dia me passou uma coisa que eu não vou comentar hoje, não. Hoje eu vou comentar do extraterrestre. Então, dizendo, estamos isso é assim mesmo, ao vivo. Por la querela de los israelitas, da peleia que estavam reclamando a Moisés, e porque puseram à prova ao Senhor, dizendo, a um por cima diz ao final, está aí o Senhor em meio de nós outros ou não? Esse é nós outros. Então, se vamos quedar por aqui, em Êxodo, tá? E a vida continua, né? Depois teremos vitória sobre os amalecitas. Moisés, vocês sabem, né? Os muçulmanos, eles... Assim que eu quero ler. Eu conosco muito. Ainda dia conheci, estava tomando um café e fui à igreja. Ali tomei um café. E conheci um javalo aqui é muitos africanos. Muitos. Eles trabalham, eles vendem coisas, sabe? Que tá África do lado aqui. Espanha, e eles muitos se arriscam nas pateiras. Morrem. Chorei muito. Foi uma das coisas que eu chorei muito quando cheguei aqui. Chorar. Chorei vendo a tele porque eu lá sabia. A gente pensa, brasileiro, pobre em Brasil, essas coisas, né? Sabemos história de África e tudo, pero não vendo assim. Quase todos os dias chegam pateiras de África. Tá? Eles vêm buscar o mundo novo, também sou parte, né? Com todo direito. Porque o mundo não é dono. Todos nós outros somos, com permisso de Deus, temos permisso de andar no mundo. Mas o mundo é de Deus. E se somos filhos de Deus,
somos realeza de Deus, Deus Rei, Deus Padre da Reina Maria, tá? Então, todos nós outros temos direito de andar pelo mundo. Então, os africanos vêm, né? Embarca, pagam dinheiro ali. E muitos quedam no caminho morrem. Eles recebem, muitos chegam pela costa de Itália, muito pela costa de Espanha, em Canárias, e eles recebem com médicos, sanitários e tudo, ninhos, todo, que é muito dia no mar, tá? E aquelas pateiras, ai, não quero falar disso, eu chorei muito. Tu que é um médico psicólogo. Médico, tu é muito sensível. Leia coisas que te fazem rir. Eu disse, sim, eu gosto de rir. Eu sou uma cômica um pouco disfarçada, né? Então, me gusta muito esse humor tipo inglês, né? Entrado, não muito rasgado, que tu entenda, não? De palco, se diz aqui. Então, fui que tomar medicina, que me dava pena. Mas eles buscam, eles lutam, continuam lutando e buscando sua parte no mundo, tá? Começou tudo em África. E eles vêm, né? A porta de Europa está aqui entrando. A parte de África tem esse me recordo o nome, tipo um lago grande, mar, mas tipo um lago, entre Marrocos e Melilla, e entra aí um troço de terras, fronteira, tá? Entre África e Europa, entrando por Espanha, senão alguns chegam até o mar na parte da costa da Itália, né? Então, Espanha recebe muitos deles, e eles entram, trabalham, vendem, são vendedores, né? Aí uma Mizirra compra muito na mão deles, porque eles vendem mecheiro, vendem chapéu, daqui a pouco tu vê um de lá brilhando, né? E vende de tudo. Pulseira, isso eu comprei na mão de uns senhores. Essa pulseira foi comprada na mão deles. Enfim, eu tenho aqui, Senhor do Bonfim, do Brasil. Então, eles se aproximam e dizem, quer comprar algo, né? E eu disse, não, hoje não. Pero, outro dia eu ando doida para comprar uma coisa que tu tem aí, que passam você outro por aí, que é tipo o Nico nosso. Sabe o Nico nosso, que leva assim? Eles têm em peluche. Então, assim, algo assim, parecido. Eu quero correr para minha neta. Eu bromei, né? Eu disse, não, hoje não, outro dia, será? Porque é minhas irras que compram muito na mão de vocês. E eu estou agora enferma e resolvendo coisa, não. Ele me disse que era muçulmano. Eu disse, quando eu mirei para ele, eu disse, tu, de onde é em África? Ele me disse, Senegal. Eu disse, Senegal, sim, porque pelos traços. É uma do povo africano que foi ao Brasil, né? E me disse, como se chama tu? E eu falei em português, e disse, eu chegar 2 semanas aqui, não habla bem espanhol. E eu comecei a bromear, né? Que idioma habla vós outros? Francês. E eu comecei a perguntar coisa a ele em francês, né? Algo pendente que vamos entender também. Então, e me disse, eu disse, como se chama tu? E ele disse, papá. E eu, papá? Menino, não, papá não sei o quê. Disse, e o apelido? Ele disse, me disse a palavra, disse, tu idioma. Ele me disse o nome, colou o idioma. Muitos deles falam 5 idiomas. Eu tive amigas aqui, nigerianas e tudo, que falam francês, inglês, alemão, que eles viajam toda a Europa, português, tá? O inglês normalmente é o inglês de Londres, de Inglaterra, tá? Esclarecendo que, sim, são pessoas muito inteligentíssimas, com uma força muito grande. E aí pensamos a rir. Eu disse, não. Ele disse, quando eu tiver, já vê, quando eu tenha, quanto custa? Ele disse, tanto.
Menino, tu. Perguntarei se tiver com cara de rica. Amém, Senhor. Tem que entender. As pessoas. Eu tô esperando dinheiro, né? Porque o pessoal do dia me diz, sim, que eu tenho dinheiro. Eu digo, oh meu Deus do céu, aonde está, né? Eu me rio, não? Então, se disse, alguma vez será, já, né? Eu digo sim. Aí, me disse, e disse, eu não vou, quando eu te ver por aí, que tu vê, e outra coisa, tu faz uma semana, era tanto, como é que tu agora põe o dobro aqui, não é assim, né? Me rei, ele disse, não, se tu quer, eu faço isso que tu me diz, o valor. Pensamos a rir, não? E me diz, então você diz, vai, como é mesmo papá? Eu disse, menino, e outro nome? Turu, não sei o quê. Ele disse, não vou te chamar papá, porque aqui papá, padre, papa, significa pai. Quem me vê, de repente, ei, papá, eu falando com ele, te chama assim, papá, vem aqui, vou pensar que é meu pai. Então, se melhor o segundo nome, o apelido, ele me disse, mas era impronunciável, taraturu, toru. Bom, eu disse, quando tu vier e que te veja, tá? E graças a Deus, né, Senhor? E te chamo. Mas eu prefiro chamar Turu, Tutu, sei lá, que coisa, porque eu não me lembro o nome. Jovem, 36 anos tinha, e começou a bromear. E me diz, eu tomar um café contigo. Eu disse, não, eu morra. Bromeu. Jovem, ele, não, envelhece não, viu? O rosto, estirar esse jabá, africano. Aí eu disse, Mônica, Mônica é uma amiga minha que eu fiz aqui o curso com ela de que foi? Costura? Auxílio de enfermagem sanitária com ela. E ela era filha de um político em África, uma negra, guapa, alta. Olha eu aqui, casou com um galeguinho. E trajo a hija dela de África. Eu li isso na pergunta. Mônica, vós outros, estava com o marido dela, vieram, porque ela vinha exilada, porque o pai era político. E eu disse, eu tenho uma curiosidade, que temos que ter cuidado, né, quando fazemos certas perguntas. Eu disse, é normal que vocês tenham vários maridos, não, o homem tenha várias mulheres? E ela me disse, não. Eu disse, vós outros vê normal? Não. Olha a informação, a parte da informação que eu dou sempre. Não nos gusta. De hecho, estou me separando, estou peleada com meu marido, porque viemos de África. Ela era de Guiné, tá? E é de político, e o marido veio. E ela traz a linha dela, a coisa mais linda, tá? Foi Mônica, porque Brigitte é outra, nega guapa, viu? Brigitte é de Nigéria. Aí, solo que são de pele escura mesmo, né? Não é marrom. Eu disse quando fui à Alemanha, eu vim para a Terra de Branco para ver a cor escura. Aliás, aí 2 modelos que são negra, ébano. Não chega aos pés das negras da Bahia de Reina. Tá? De lindas. Entende? Color ébano. Negro assim, ó. Com a noite. Precioso, modelos. Aí, ela me explicou, fiquei... Nós outros damos por sentado que eles, normalmente os muçulmanos, têm direito a ter várias mulheres, né? E eu perguntei, e vós outros, que pensa disso? Ela disse, não nos gusta. Não nos gusta. Outro dia explicarei o que me disse um muçulmano que eu perguntei e o que me disse ele, tá? Essa, no caso, era mulher. E seu marido vindo com a ninha dela, vieram para cá, com coisa política, e tinham na javala em casa dela. E, inclusive, eu estou querendo me separar, porque agora mesmo tenho na javala do meu país, aí em casa amiga, e eu estou segura que meu marido, como costume de alguns ali, daí ao final ela terminou se separando dele, casou com um espanhol, sua sogra cuidava da bebê, meu Deus, a menina dela que ela traz de África, é a coisa mais linda. Não tinha filho, né, seu único filho, ali Naron, ele era polícia, e jovem.
E estava com eles e a avó já estava encantada. Inclusive, quando a Laninha foi para a África, eles foram buscar de saudade, porque a Laura já pariu, 2 ninhos mais. Aqui. Bueno, Mônica, felicidade, viu? Os outros aí, minhas amigas que disseram, já, sim, a turma que me conhece, não é? E eu agora tenho iolo. Mira, tenho iolo, me apareceu um iolo aqui, tu crês? Tinha de jovem, mas ela está mais gordinha que outra hora, né? Então, me dijo que não. Mas depois eu perguntei, depois a um homem, um muçulmano, um javalo que vivia lá do outro lado da casa, ele me explicou, né? Mais ou menos a sua versão. Esse era da igreja, ele era nigeriano, da igreja de Los Mormons. E eu perguntei sobre África. Isso de ter várias mulheres. E a hora tá cambiando. Tá cambiando, parece que nem os muçulmanos assim estão mais com coisa de várias mulheres. Tá? E são culturas antigas que tudo hoje estão se renovando, né? Dentro do que cabe, arriba Deus e nós outros abaixo, e avançando, mas com o pé firme em o Senhor, né? Porque não são coisas que se entendem muito bem, né? Então, eu bromei com ele e disse, não, eu tenho um filho, menino, que é mais 2 anos maior que tu. Aí não problema, não sei o que. Eu digo, menino, por favor. Pronto, eu tenho que ser sua mãe. A mim não me vai o iogurim. Vamos dizer aqui, o iogurim. Viu? E eu tive um noivo que era jovem. Era 3 ou 4 anos mais jovem que eu. Quando eu me enterei, eu não queria. Aqui, eu não queria. Tuve que uma amiga me convencer. Eu disse, não. Minha pareja era maior que Joe. Eu não sirvo para estar com essa juventude como ninhos. Não, era uma pessoa até adulta. Até demasiado adulta. Só o Joe sempre teve a mentalidade maior. Mais do que a idade que eu tenho, os 2 anos mais e mais, né? Então, estava falando disso, né? Que a gente põe dúvida que o Senhor estiver aí. Porque nós outros só queremos, como quando nos casamos, a luna de mel. A responsabilidade, olha, isso é do, como Joquedê, viu? Sequela, ao sair do coma. A responsabilidade, a seriedade, e hoje eu estou, a seriedade. Já tomaram água, eu estou aqui com meu matando pouca água. A seriedade que é um casamento, de runcura, na vez que é para homens. Isso falaremos quando estivermos falando na área de família, entendeu? Com as outras mulheres e alguns homens que estarão aí também, em nome de Jesus, e jovens, tá? Vamos sacar muitas dúvidas e falar também sobre isto. É uma seriedade muito grande o casamento, tá? E um cura disse que não é para todo mundo. O casamento não é para todo homem. O homem necessita ser adulto, ter mentalidade de adulta, responsabilidade e estar disposto a ser fiel. Se tu anda a um como um neno na puberdade, não é hora. Isso eu digo eu. Cresça e apareça, que diz em Brasil, tá? Ser adulto e volva, porque não, principalmente nós outras mulheres que temos, se é da mesma idade, temos 2 anos mental à frente do homem. Aí meu neto me disse, meu neto tinha uma amiguinha e disse ele, estava aí conversando na idade dele, há 2 anos, 1 ano, conversando com ela, e ele sempre foi muito assim, e disse, essa neném que estava falando contigo, é amiga tua? Sim, vovó, é amiga minha. E eu disse, quantos anos tem, né? Tanto. E Joel disse, maior que tu. Ainda mais que ainda é como se fora 4 anos maior que tu. E por que, avó? Ele disse, porque nós outras mulheres, se tem a mesma idade que tu, aquele tinha 12, 11 para 12, ela terá 14.
Por exemplo, você tem 12, 14, treinamento tal. Como? Você tá me dizendo que essa tiquilha, essa ninha que habla comigo por telefone, é mais lista que Jô. Aí a gente vê a orelha dele, né? Com 11, 12 anos. 11 para 12 anos. Ele disse, não, eu não disse que é mais lista que tu, mas já que tu tomou a carapuça, sim, pode ser que eu esteja dizendo isso. Eu estou dizendo que a mulher que tem a mesma idade que tu, só lhe tem mentalmente 2 anos mais, tá? Em capacidade de entendimento que tu. Não, 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 não. Essa tiquilha, mais lista que eu. Ei, ainda mais, menos mal que tem uma família, que tem mulheres, que nós outros podemos assim, explicamos a eles que não é assim, mas ele com 11 para 12 anos, entendeu assim, já tomou capulsa, mas não é ser até simpático. Eu digo, vai anda despacio, viu, menino? Se ofendeu. Que eu estava dizendo que a menina era mais inteligente que ele. Não entendeu que eu disse que tem 2 anos? Aí tu já vê a ignorânciazinha, né, do macho. Vamos dizer assim, agora vamos falar de macho. Porque ele já entendeu que eu disse que ele era mais inteligente. Então, se ele entendeu isto. E eu não estava dizendo, eu estava explicando a ele que ela tinha 2 anos mentalmente mais que ele, não? Pois ele já se ofendeu. E nada disse que era mais inteligente que ele, a mulher, nem nada. Mas ele já. Quer dizer, ele notou que ele disse que eu queria dizer que ele era mais inteligente que ele. Então, se vós outros não fugis hoje, não. Aqui, ó, como eram as construções antigas, olha as pedras. Isso era levantada pelos homens. Eles faziam um sistema que eles iam andando por aqui, olha. Faziam um sistema, essas construções, ó, e andavam por aqui, depois subiam, aí vêm por aqui de novo até arriba, com pedras. Van Sebor, Paris, Louvre. Foto gráfica de La Cité, La Torre de Babel. La Torre de Babel, quem não conhecia, aqui está. Quem sabe a história? Está aqui. Que houve um rei que ele creia em Deus. Mas em sua mentalidade, como ele era rei, faraó, que fora, imperador, não? Ele, para entender assim, né? Então, se ele creu, como Deus vive no céu, entendeu que queria fazer uma torre, a história de las pirâmides, que subira hasta as nuvens. Ele creia que passando por as nuvens estava chegando na casa de Deus, né? Pelo menos tentou. Mas as coisas daquela, não das máquinas, do homem, imagine. E essas construções estão aí. E as imagens do Senhor. É mais nova. Torre Babel, creio que é mais nova. Não me recordo se é diante de Cristo ou depois de Cristo. Eu creio que é depois de Cristo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Bom, então estava marcha através do deserto, que se chama Êxodo, la marcha. Que foi quando o povo entrou nessa terra prometida do Senhor. E o povo já ponia em dúvida. Porque o povo crê, esse povo crê, que lemos, para tu certificar que era assim, tá? Não sei se em toda a Bíblia está essa parte da Torre de Babel, aí, Êxodo, marcha. Mar Mediterrâneo, outro, página 97, o segundo livro depois de Gênesis. 17, La Roca de Horebe, viu? Muito interessante essa história, pero não é por aí, tá? Então, um momentinho. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Bem, segunda parte. Martes.
22 de abril, um dia depois, quando se morreu o Papa, de madrugada, sobre as 6, 7 da manhã. De Adão Noé. Vamos dar uma palavrinha e depois orarmos, tá? De Adão Noé. Já a lista dos descendentes, já demos. História de Noé. E o dilúvio, já lemos no capítulo 7, para avançar um pouquinho, né? Fim do dilúvio, Deus se acordou de Noé, no capítulo 8. Pacto de Deus com Noé. Mientras dure a terra, sementeira e cosecha, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão mais. O fim do dilúvio, eu creio que quedamos hasta 14. No 8, versículo 14. E o dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca. 27 do segundo mês, que seria em fevereiro. Sim. Tá? Então, se vamos ler hasta o capítulo 9. Deu 13, versículo 13, número pequeno, tá? Tânia, minha prima linda, espero que esteja tudo bem já, viu? E Corunha Brasileira, o grupo de Corunha Brasileira aqui na Espanha. Felicidades, bendiciones, todos os outros que estão aí. Mira, no 8, estamos no capítulo 13, tá? É o ano 600 de Gênesis. É o ano 601 de la vida de Noé. Ele tinha 600 anos, Noé. E o dia 1 do primeiro mês se sacaram as águas sobre a superfície de la terra. Se secou. Recorda que Noé mandou primeiro um corvo. O corvo se foi e volveu senhora. Depois uma paloma se foi e volveu, creio que com uma folhita. E a segunda paloma foi e já não volveu. Então você já sabia que já encontrou terra firme, que estava barrando as águas. Ele esperou sobre 40 ou 100 e pico de dias e encontraram já os montes mais altos, não? E o ano 601 de la vida de Noé, no ano que ele tinha 601 anos, Noé, o dia 1 do primeiro mês, se secaram as águas sobre a superfície da terra. Noé levantou a coberta do arca, mirou e viu que a superfície da terra estava seca. E o dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca, que era a maneira de se expressar daquela. Está traduzida por os alemães. A Bíblia para nossos tempos está traduzida por os alemães. Os germanos traduziram a Bíblia, porque estava escrito em hebreu, não em árabe. Já ali, como quero dizer. E eles traduziram para nós outros, para nossa época, em nosso idioma. Ocidente. E o dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca, pero está assim como está posto aqui. Por isso se habla sempre, era como se hablava daquela, né? No capítulo 15, Deus falou a Noé e lhe dijo: Sal do arca, tu mulher, tus hijos e tus noras. 17, capítulo. Saca também todos os animais que estão contigo, aves, ganados e répteis, que genem na terra, que cresçam e que se multipliquem sobre a terra. E-L-L-A, em espanhol. O 18, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, e as noras é como está aqui, viu? E todas as bestias salvajes, los ganados, las aves e los répteis, saíram também do arca por espécies.
Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de todo os animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocausto sobre ele, sobre o altar. Eu, Senhor, Neu 21, eu, Senhor, aspirou eu perfume agradável. Esse dijo, não maldizirei mais a terra. Importante, é um pacto que ele faz com Noé. No versículo 21, número pequenininho. Eu, Senhor, aspirou eu perfume agradável e se dijo, não maldizirei mais a terra por causa de um homem, dijo, falando com si mesmo, ó. Que às vezes eu hablo comigo mesmo, aí é gente que não entende, né? Principalmente a brasileira. Pois Deus já falava com ele, até dava as ideias e afirmava assim na mente. Porque aqui está escrito, e o Senhor aspirou e o perfume agradável, esse dijo, não maldizirei, esse dijo para ele, não maldizirei mais a terra por causa de um homem. Porque os impulsos do coração de um homem tendem a mal desde sua adolescência. Ou seja, que não há nada que ser como homem. Já passava de nos maldizer. Pero, mira bem, que o homem tende a mal desde sua adolescência. Idade perigosa, daí para frente. Eu sempre disse, eu creio que eu disse hoje, não sei para que a gente passa pela adolescência. Tendem a mal, né? Dos impulsos, das atitudes. Desde sua adolescência, jamais volverei a castigar os seres viventes, como acabo de hacê-lo. Ele se arrependeu. Mira o que é amor de um padre. Isto é importante. Entra como gana de orar. Um padre se vê obrigado a destruir sua criação, porque a própria criação estava fazendo dano ao próximo, sua criação, a eles mesmos. Não? Haverá algo parecido conosco, os outros, essa situação de gente, pessoas nos tempos de hoje, na época de Noé, do dilúvio. E o Senhor disse como que jamais volverei a castigar os seres viventes como acabo de hacê-lo. Desta forma. Quer dizer que no coração dele, como padre, ele se arrependeu. O problema é que Deus, quando toma uma atitude para entender as coisas de Deus, ele toma uma atitude, quando se desencadeia nessa atitude, que a gente não entende o que é ser Deus. Não é fácil ser Deus, não é fácil ser rei, ser chefe, perdão. Não é a roupa isso. Aire. Não é fácil. Ei, Senhor Trump, tu vê que tu tem misericórdia, você tem, estamos vendo. Então, no 22, dois patinhos aqui, em Espanha, mientras dure a terra, sementeira e cosecha, frio e calor, verano e inverno, dia e noite, não cessarão mais. Que não cessará mais. Mientras dure a terra, sementeira e cosecha, frio e calor, não cessarão mais essas situações, esses dias. Daqui, ele fez uma pequena oração aqui, um pacto, não? Ele primeiro habla consigo mesmo, essa ali mesma. Fiz igual quando eu estava na oração antes, sobre o que o Senhor está me dizendo, eu estou apontando, preparando para preparar a semana que vem, né? Algo muito sério. E eu pedi uma opinião a ele, sentido sacramentado, e falando com ele, não é a primeira vez, me responde, e acha milagros, e me responde. Eu falando com ele, ele me diz, no, que era em que se diz em masculino, não em feminino. Mira, perfeito, tá? Agora vamos dar só um primeiro parágrafo.
do pacto de Deus com Noé, só para calentar bem e deixar aí a curiosidade para depois, que vós outros podem ler e depois sacamos dúvida, né? Pacto de Deus com Noé, no 9, capítulo 9, versículo 1. Pacto de Deus com Noé, Gênesis. Versículo 1. Deus bendijo a Noé e a seus filhos. Deus bendiz a Noé e a seus filhos. Em espanhol, Deus bendijo a Noé e a seus filhos. Deus bendiz a Noé e a seus filhos. E lhes disse, sede fecundos, multiplicaos e llenai a terra. Bom, vamos ao segundo parágrafo. Todos os animais da terra os temerão e os respeitarão. Las aves do cielo, todo o que se move sobre a terra, e todos os peces do mar estão em vossas mãos. Versículo 3. Todo quanto se move e tem vida, os servirá de alimento. Eu os dou, como antes os di las verduras. 4. Só uma coisa não deveis comer, carne que tenha dentro sua vida. Isto é sua sangue. Ou seja, tem que matar para comer. Não comer o animal vivo. Eu pedirei coisa de ir, porque somos animais, segundo Deus, com a atitude de excelência, né? Os animais é que comem eles vivos, não atacam eles vivos, né? Me entende, não? O ser humano deve matar se quer comer, tá? Não vou falar a palavra hora das películas que há aí, que é coisa de monstros ou de animal, né? De animal irracional. Eu os dois como antes os di las verduras. Só uma coisa não deveis comer, carne que tenha dentro sua vida, que estiver vivo, né? Isto é sua sangue. Ainda explica, viu? Eu pedirei conta estreita de la sangue de cada de vós outros. Se la pedirei a los animais e ao homem, a cada lhe pedirei conta de la vida de seu hermano. E vem, né? O capítulo que vou continuar, porque está muito interessante. Quem derrame, capítulo 6, versículo 6. Quem derrame sangue de homem, verá a sua derramada por el homem. Porque Deus ha hecho ao homem a sua imagem. O 7 para terminar. Vós outros seres fecundos, multiplicaos, llenai a terra e domina-la. Deus dijo a Noé e a seus filhos, eu estabeleço mi pacto com vós outros descendentes, depois de vós outros, e com todos os seres viventes que há entre vós outros. Aves, animais, que saíram com vós outros do arca. Este é mi pacto com vós outros. Nenhum ser vivente volverá a ser exterminado. Por las águas deu dilúvio. O rito, viu? Por las águas deu dilúvio. Nem volverá a haver dilúvio que arrase a terra. Ou seja, quando vê tormenta, tudo isso, não esteja tranquilo. E por isso aparecia o arco-íris no céu, depois de muita chuva. Nem volverá a haver dilúvio que arrase a terra. E anadio, esta será a sinal do pacto que pongo entre mim e vós outros, e todos os seres viventes que há entre vós outros, por todas as gerações futuras. Eu pongo mi arco-íris, vou pôr aqui, deve ser com lápis, viu? Pongo mi arco-íris em las nuvens, e ele será lá sinal de la aliança entre mim e la terra.
Interessantíssimo. Quando cubra de nuvens na terra, aparecerá o arco-íris. Me recordarei de minha aliança com vós outros, e com todo luz vivente da terra. E as águas não volverão a ser um dilúvio que arrase a terra. E o arco-íris aparecerá em las nuvens. E eu, ao vê-lo, me acordarei de mim pacto perpétuo entre Deus e todos os seres viventes da terra. Porque foi todos mortos que quedaram, que não quiseram escutar a palavra, né? Deus disse a Noé: tal é o sinal do pacto que acabo de estabelecer entre mim e todos os seres viventes da terra. Ponto. Depois vem o erros de Noé, tá? Continua até o 10. Bom, e meus ninhos que estão aí, meus filhos de Deus, estamos lendo Gênesis. Continua depois dos erros de Noé, que não vou ler. Leia até o pacto com 10, né? Para ir adelantando. Depois vai a Torre de Babel, luz ascendente de Abraão e tudo isso, né? Então, assim, para mim foi muito interessante, porque quando eu li a Bíblia, com 11 anos, eu gostava de mirar, e que ninho, não, que não gostava de ver o arco-íris, muitas vezes eu vi de pequeno. Quando eu via muito aquelas tormentas lá em Salvador, e o ruído, paca, e relâmpago, de repente estiava, não? Clareava, parava de chover, parava as tormentas, e trovões, tudo isso. E apareceu o arco-íris, com as cores lindas. E a mim de pequena gostava de mirar. Quando eu leí com 11 anos, a mais tinha sentido mirar, porque era obra de Deus. Esse arco-íris aparece para que todos nós outros recordem de todos os tempos que o mundo não se acabará mais de água. Eu leí a Bíblia, o último foi Apocalipse. E livianos, para ter valor de ler. Mas já no caminho, se volve a repetir, falar dessa história, assim, às vezes, em algum livro, o Deus disse ao homem, hecho um pacto com Noé, sua família e os animais. E chamou as pessoas para ir na arca. Sim. As pessoas não creram. Tudo seco, como está a hora, imagine, né? Então, se o Senhor disse a Noé, não são obrigados. O que vier, porque são filhos meus, e crê, e querem cambiar, crê em minha palavra, e sabe que é assim. Eles são todos, ele não diz, estou dizendo João, imagina, era comum, estão todos já contaminados, não é? Com a maldade no mundo. Mas antes ele manda, Noé está até o último minuto falando com eles. Os animais não tinham consciência, o Senhor disse, parejas para poder procriar no novo mundo, e porque o animal é feito para o homem, né? Por sua necessidade de alimentar-se. Então, minha gente, queda com isso. Dilúvio. Já a primeira, que o mundo já estuvo tristemente. E depois na frente diz, se ele tiver que acabar com a terra de novo, no fim dos dias, no Apocalipse, que haverá, será assim. Se vocês tiverem um pouco de pressa, pode ir lendo mais, né? E aquele que queira cambiar, perguntas em comentários, tá? Aí está. Vamos orar. Pai, Filho e Espírito Santo também. Receba aí esta música já, entrando em oração dessa nação. A todos vós outros. E se algum já estão se sentindo melhor, deixa-me saber. E agradece já a Deus, tá? Estamos com as pessoas com depressão e dor. Já continuaremos com outros tipos de situações, tá? Mas se tu também tem situação e quer pedir
cura e sanação, já pode pedir também aí, não? Porque Deus está escutando também você, tá? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, recebam aí. Vento forte que passou, se queres cante comigo. Já vi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Tá ganhando chorar. No seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se erre diante da tua voz. Não há doença, olha aí, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, de tu, de mim, da voz do Senhor. E a tempestade se acalma na voz daquele de que tudo criou, pois a palavra é pura na voz daquele que tudo criou. Não há ferrolho, nem porta, nem doença, nem dor, nem tristeza, nem depressão, de dificuldades, problemas, tá? Problemas no trabalho, problema que está sem trabalhar, que vai ter trabalho, creia. Que fiquem de pé diante de vós e de nós. Pois a palavra é pura na voz daquele que tudo criou. Receba a sanação. Receba a hora. Creia, ore a Deus, chame, pida nesse momento a hora. O que necessita o Senhor, tá? Tudo aquilo que você está necessitando nesse momento, Deus está aí contigo. Jesus está recebendo tuas orações, tuas pedidos, tá? Abre com Ele a hora. Hablemos, Deus, ajuda. Ajuda ali naquele momento, aonde está o problema dessa pessoa que está aí necessitando cura, sanidade, esperança, que o Senhor resolva essa situação que está sendo um pouco difícil, Pai, que necessita que você esteja aí com Ele, Senhor. Põe a mão na cabeça dessa pessoa, dá-lhe esperança. Põe a mão ali onde está o problema, sana-lo. Se está acompanhado pelos médicos, que esteja ao lado dos médicos, curando, sanando, dando força, dando sanidade e resolvendo junto com ele, Senhor, com outras pessoas aí, dando solução àquela pessoa, naquele assunto que o Senhor está resolvendo. Que tenha fé. Creia que com Deus está difícil, sem Deus pior. E se tu nele crê, Ele está aí contigo, te ajudando, vê que amanhã é um outro dia e está resolvendo tudo. Creia nele. Esteja aí, filho de Deus. Amém. Graças a todos vós outros que está aí. Tá? Receba essa oração de força. Estava nesse dia, eu ia falar do Papa. Eu digo, por que não fui cuidar dele? Aí o Senhor me disse,
Porque tu também está necessitando que Deus está segurando também em tuas manos para ajudar a outras pessoas também que estão na mão de Deus e tu pedindo por eles, né? Mas tu pediu por ele. Sabe o que passou aí? Isso aqui eu comentei, né? O Senhor deu a mão e curou. Pero me preocupava a frieza que deve ser. Imagine o gasto que é naquele palácio do Vaticano. E no dia de Páscoa, ele estava com muita força, ele se sentia com força, ele queria estar aí. Homem de Deus. Queria falar para o povo. Esse povo naquele espaço, a maio cedo, indireto, estamos. Naquele espaço, para bendizer o povo na Páscoa. E dali já saiu, faço ideia, resfriado, catarrado, vento, frio, e o corpo não aguenta. Ai, que cuidasse. Faltou, eu creio que um pouco mais de atenção, porque puseram na redoma para proteger a frieza. Os vírus hoje, as bactérias vírus, elas sobrevivem no frio. E ele, com a idade que tem, o Senhor disse, olha, meu filho, venha porque tu quer estar aí com o povo, né? Venha falar cerquita de mim o que está passando aí. Não? Tânia, minha linda, prima, tá? Ele está lá, no céu, pedindo a Deus. Tá? E pedamos a Deus que a pessoa, novo Papa, nosso Papa, que entra, aquele que crê em Deus, em Cristo, que é católico, apostólico e romano, e da casa de Pedro, tá? E esta palavra que vem da casa de Pedro, entende, da linha de Pedro. Então, sim, esperemos um Papa que continue o caminho de Bergoglio, que na verdade se chama Francisco. A partir que ele entrou como Papa, ele se cambiou o nome, tá? Dos Papas. E ele dirigiu São Francisco de Assis por viver, era jesuíta, da linha do jesuíta, e para viver em humildade. Tá? Graças, Francisco. Muitas graças. Esteja lá no céu pedindo por todos nós outros, tá? E habla da nova era. Mas que Lu amamos, Lu queremos, tá? E continuamos vendo a Semana Santa, orando e rezando mais de 2000 anos atrás. Que graças. Não perca a fé. Que ele não perca a esperança, Jesus. O Pai amado, o mamãe, Maria, tá? Não perca a esperança, não. E isto que você quer que nós outros fagamos, o que quer que essa mulher faga através de ti e levar adelante, junto com todos aqueles que queira fazer parte, tá? Dai-me força, estou aqui. Não nos queda outra. E fazemos parte de tua família, de sua casa real, todo aquele que queira. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Recebam a palavra. Se não for amanhã, será passado amanhã, tá? Inscrevam-se. Nome, segundo apelido, porque vai vir boas novidades aí, viu? Recebam. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Semana que vem. Tá tudo sendo apontado como Deus quer. Os amo. Jesus os ama e eu também. Boa noite. A continuar a orar, que ele ainda está aí, mas já está o Espírito lá falando com Jesus, viu? Que está passando. Nova era, novos tempos para melhor. Tá? Pai, Filho, Espírito Santo também. Pai, Filho, Espírito Santo também. Bendições, saúde, tudo de bom. Família, vou mandar uma mensagem, tá? E tem aqui que me mandaram, pero tenho que chamar para saber. Nada. Pai, Filho, Espírito Santo, os comentários de que já queira ir, ponendo o nome aí, que estamos aí, que subscreviste tudo, para que você sepa já, hoje é martes 22. Já está apontando data, tudo, nome, viu?
de que mês, quanto antes melhor, viu? Like e se inscrever. Ai, Jesus está tendo em conta aí vós outros, viu? Os amo. Deus abençoe vocês.